Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no ANAC Concursos. Eu sou o professor João Kleber e estarei ministrando a disciplina de Informática Básica para vocês. Bom, hoje nós vamos falar sobre internet e as suas tecnologias. Ah, professor, o que vai ser essas tecnologias? Nós iremos falar sobre a intranet, a extranet e também falaremos sobre computação em nuvem, também chamado de cloud computer, tá? Beleza? Então, vamos entender o que é internet, primeiramente. Gente, bem tranquilo, rápido e prático. Internet é um conjunto de redes interligadas, tá? Na aula passada a gente falou sobre redes de computadores, beleza? E aí eu quero passar um macete para vocês aí. Bom, qual que seria esse macete, professor João Kleber? Para que exista uma rede, eu tenho que ter 2 computadores no mínimo, certo? E aí o que você precisa saber? Para existir uma rede, eu não sou obrigado necessariamente a ter acesso à internet. Agora, quando eu tenho uma internet, eu sou obrigado a ter uma rede. Então, ó, pegadinha de concurso público aí. Uma internet não depende de uma rede. Claro que não. Por quê? Porque a definição da internet já é isso, um conjunto de redes interligadas. Da onde que vem isso, professor? É o seguinte, ó. Inter vem de interligadas e net vem de rede, então redes interligadas. Então, para que exista a internet, eu preciso que as redes estejam interligadas. E aqui tem um exemplo bem prático no nosso desenho. Aqui nós podemos ter várias redes, né, espalhadas pelo mundo que, através da internet, conseguem estabelecer comunicação. Beleza? Então, conseguimos compreender então aí que internet é um conjunto de redes interligadas. E para que exista a internet, eu preciso de ter redes, beleza? Tranquilo? Então, vamos entender agora como que se dá o funcionamento da internet. O funcionamento da internet se dá através dessa ilustração aqui, gente. A primeira ilustração seria o PC, mas eu poderia muito bem estar utilizando, por exemplo, uma Smart TV, eu poderia estar utilizando um tablet, tá? Então aqui eu posso ser qualquer dispositivo de rede em si, tá? Dispositivo de rede. Esse dispositivo ele vai entrar em contato com o seu provedor de acesso à internet. Aí vai, por exemplo, se ele estiver utilizando banda larga, né, ele vai precisar da telefonia. Se ele estiver utilizando satélite, vai ser da sua empresa de satélite, né? Se for a rádio, a mesma coisa, né? Uma vez que o provedor, né, liberou o acesso, esse provedor ele vai entrar em contato com o backbone. E aí eu quero que vocês gravem isso aí. Backbone é a central da internet, tá? O que é o backbone? É onde passa todos os dados, todos os arquivos, independente aonde você esteja, né? E aí até que aconteceu no ano de 2013, que ficou muito comentado, o caso do Edward Snowden, né? Que ficou, ele contou que os Estados Unidos monitorava, né, todas as atividades de outros países. Como que ele monitorava? Porque os Estados Unidos, através da Agência Nacional de Segurança deles, interceptava o backbone. Porque o backbone, né, da internet fica localizado nos Estados Unidos da América. Beleza? Então, por isso que eles tinham acesso a toda e qualquer informação. Porque eles interceptaram, né, o backbone e, consequentemente, eles tiveram acesso às informações de forma privilegiada. Mas vamos seguir o funcionamento da internet. Então, eu quero abrir o Facebook, vou solicitar o meu provedor de acesso, meu provedor de acesso autorizou, vou chegar no backbone, que é uma central, onde que vai organizar, né? E aí, essa central vai verificar o seguinte: o servidor do Facebook está localizado, vamos supor, nos Estados Unidos. Então ele vai buscar acesso à informação, vai buscar o meu perfil e ele vai fazer o processo inverso. Ele retorna a informação para o backbone retorna para o provedor e o provedor traz para mim no meu computador. Tudo isso em questão de milésimos de segundo. A gente não percebe isso, tá? Mas toda vez que você solicita alguma coisa, tem todo esse tráfego, todo esse ciclo a ser feito. Então, o computador solicita para o provedor autoriza, entra em contato com o backbone vai verificar onde a informação está hospedada, localizou a informação, retorna até chegar no usuário. Toda vez, toda e qualquer ação que você utiliza através da internet, segue esses passos a passos aí. Beleza? Bom, e aí, o que vocês precisam saber, né? Eu falei na aula de rede de computadores, né, na aula anterior, que protocolos é um tipo de linguagem em que todos os computadores entendem. É como se fossem regras, né?
E aí, essas regras, agora a gente vai começar a falar quais são as principais. Por exemplo, eu citei que protocolos é como se fosse a Constituição Federal, né? Humanamente, por exemplo, para um advogado é impossível ele decorar todas as leis, mas existem leis que eles precisam saber porque sempre vai cobrar, né? E aí, da mesma forma que o advogado precisa saber essas leis bases, né? Vocês, para passar no concurso público, tem que saber os principais protocolos que cobram em concurso público. E aí vocês precisam saber o seguinte, que existem dois protocolos que permitem você navegar na internet, né? É o HTTP e o HTTPS. Aí você me pergunta, professor, para que existe duas coisas para fazer a mesma coisa, né? E aí eu vou te responder o seguinte, né? Se o ser humano fizesse todas as coisas para o bem, não haveria necessidade disso. Mas infelizmente nós temos pessoas que agem de má fé, né? E aí o que aconteceu? As pessoas, os cientistas, né, voltados para a parte de rede de computadores, teve a necessidade de criar um protocolo que permita dar segurança, dar credibilidade para o usuário. Então, quando você vai navegar, né, e até uma dica que eu faço para vocês, e você vai utilizar informações pessoais, tais como CPF, RG, número de cartão de crédito ou fazer uma operação bancária, você tem que utilizar o protocolo HTTPS, porque esse protocolo permite visualizar as informações de forma segura. Então, vai dica para vocês, se cair na prova de concurso público, é o tipo de navegação na internet que permite que eu navegue de forma segura. Qual o protocolo que eu tenho que utilizar? HTTPS. É um protocolo na internet que permite navegar na internet, mas não traz segurança. É o que? É o HTTP. Beleza? Então, HTTP e HTTPS, os dois têm a mesma função, que é visualizar as páginas da internet. Só que tem uma diferença crucial entre os dois, né? Que um é seguro e o outro não. Aí você me pergunta o seguinte, professor João Kleber, todo site tem que utilizar o protocolo HTTPS? Não, galera. Aí você fala assim, mas como é que eu vou navegar seguro na internet? É o seguinte, quando você utiliza o protocolo HTTPS, é da mesma forma que você estivesse utilizando, por exemplo, né, um cartório para certificar uma autorização sua. Ah, como assim? Quando você tem um protocolo HTTPS, existe uma AC, né, uma empresa por fora, que está falando o seguinte, esse site é confiável, você pode navegar tranquilamente. E isso gera custo, né? Então, em todo site não precisa ser HTTPS, desde somente, né, todavia, se ele cobrar de você informações pessoais, informações bancárias, aí sim ele tem que ter um HTTPS. Por quê? Se alguém tiver acesso ao seu código do cartão, ou se alguém tiver acesso, por exemplo, ao seu CPF, ele pode fazer muitas coisas, né? Então, toda vez que você interage com o site, o que é interagir? Fornecer informações, o protocolo tem que ser HTTPS. Agora, se é, por exemplo, um site de pesquisa, um site de consulta, onde você não vai inserir esse tipo de informações, pode utilizar HTTP, porque você não vai entrar com dado relevante à sua pessoa, né? Ou às suas contas bancárias, né? Ou informações bancárias, então não há necessidade de ter HTTPS. Beleza? Então, entenderemos dois protocolos importantíssimos da internet, né? E a gente vai ver mais outro, tá? Qual que é o outro que sempre cai em concurso público? O FTP. Tá? O que é o protocolo de FTP? É um protocolo de transferência de arquivos. Por exemplo, você quando vai abrir, por exemplo, uma internet, você vai fazer um download, né? Lembrando, eu não sei o que é download não, professor. Download, simplesmente você vai baixar um arquivo. Só que você, por exemplo, pode enviar um arquivo numa rede social, por exemplo, eu vou enviar uma foto para um amigo meu que está no Japão, né? Então, eu vou fazer um upload. O que é um upload? Você vai subir o seu arquivo. E quem gerencia isso é o FTP. Certo? Então, quem faz o gerenciamento de transferência de arquivos, tanto para envio para recebimento de arquivos, né, é o FTP. Ele que controla o download e o upload. Beleza? Então, isso cai em concurso público e vocês têm que saber sobre isso. Beleza? O próximo protocolo que sempre cai em questão de provas, né, de protocolos da internet, é o SMTP. O SMTP é questão de envios de e-mails. Por exemplo, vamos supor que caiu o seguinte, um analista, né, ou técnico de informática da empresa tal, visualizou que as pessoas estavam perdendo muito tempo na empresa, perdendo produtividade, porque viviam mandando e-mails, né? E aí o que acontece? Eu quero bloquear, por exemplo, que as pessoas enviem e-mails, né?
E aí então o que você vai ter que fazer? Você vai ter que bloquear um protocolo chamado SMTP, porque é esse protocolo, né, que permite que você envie e-mails, beleza? Então, entendemos o conceito aí de internet, que é um conjunto de redes interligadas, né, na qual você pode fazer inúmeras aplicações, o uso de rede social, uso de e-mails, né, uso de transferência de arquivos, e aí a gente tem que estar preparado para a questão desses protocolos, né, que eles cobram, que é o HTTP e o HTTPS, que permite navegação na internet. Qual que é a diferença? Só lembrar do S, o S-Security, que seria segurança, né? E aí nós temos também outros dois protocolos muito importantes que caem em prova, FTP, transferência de arquivos, e nós temos também o SMTP, que é o protocolo de envio de e-mails. Beleza? Entendemos, agora a gente vai entender como que funciona a internet, tá? Bom, gente, vamos entender como que funciona a internet em si. Primeiro, o HTTPS, acabamos de ver, que simboliza, né, que esse site, que é o site nosso, né, da LAC Concursos, ele é um site seguro. Ah, professor João Kleber, como que eu sei que é um site seguro? Porque ele está utilizando o protocolo HTTPS, beleza? Depois dessa informação do HTTPS, vem essa informação aqui, www. Toda vez que tiver o www, significa que você está na internet. Ah, professor, então toda vez que eu digitar www significa que eu estou na internet? Sim, porque www significa World Wide Web, rede de alcance alcance mundial. Então, toda vez que tiver www, eu sei que é World Wide Web, que significa rede de alcance mundial. E aí, vamos entender uma coisa. Depois vem um ponto. Deu ponto, vem isso aqui, ó. LAC Concursos, tá? Isso aqui se chama nome de domínio, tá? Isso cai em concurso público, tá? O que é um domínio, professor João Kleber? É um endereço na internet. Por exemplo, LAC Concursos tem corretamente o nome do domínio igual. Só que já caiu em prova de concurso público. Pegadinha. Por exemplo, eu vou utilizar o Banco do Brasil, tá? O Banco do Brasil tem como domínio bb.com.br. Certo? E BB é o nome do Banco do Brasil? Não. Então, não necessariamente eu sou obrigado a colocar, né, o nome da minha empresa igual o nome do domínio. Primeiro que eu tenho que verificar se tem disponibilidade. Então, pegadinha de concurso aí. Não é porque o nome da minha empresa é LAC Concursos, por exemplo, que eu vou colocar, por exemplo, como LAC Concursos no meu domínio. Eu poderia muito bem colocar o seguinte, lac.com.br. Beleza? Então, fiquem atentos aí. .com. O que é o .com, gente? É o tipo... Deixa eu apagar o www, que vocês já entenderam quem acessa a internet, né? O que seria o .com? O .com ele vai fazer referência que tipo de domínio é. Tá? Que tipo de domínio é. E a gente vai ter um slide que eu vou falar para vocês quais são os principais domínios, tá? Então, calmem aí que eu vou explicar melhor mais lá na frente. E o BR aqui, né, vai falar sobre a nacionalidade. Então, se é BR é o quê? Brasil. Se é PT, né, Portugal. E assim em diante. Então, isso aqui é você entender como é que funciona o endereço na internet. Então, aqui a primeira coisa que vai falar qual que é o protocolo que está sendo utilizado, né? Ou vai ser o HTTP ou o HTTPS. Lembrando que se for HTTPS ele é seguro, né? Depois ele vai estar www, que significa que você está na internet, porque www significa World Wide Web. Perfeito? Uma vez que a gente entrou no www, vai ter o nome do domínio. O que é o nome do endereço? O que é o nome do domínio? É o endereço em si do seu website.
tá? E aí, lembrando, não é porque o nome da empresa se chama LAC Concursos, né, que eu vou ter esse nome de domínio. Aí vai depender se tem a disponibilidade ou se você também quer colocar esse nome. O exemplo que eu dei, citei bem tranquilamente, que é o do Banco do Brasil, que é bb.com.br. Depois que você, né, colocou o nome do domínio, você vai falar o tipo de domínio que você quer, que nós vamos ter um slide só falando sobre os tipos de domínio, né? E por último, no final da URL, né, você vai ter a nacionalidade do site em si. Beleza? Então, já que eu falei sobre o tipo de domínio, a gente vai entender agora. Isso cai em concurso, tá, gente? Quais são os tipos de domínios que existem? Por exemplo, se eu tivesse o domínio LAC, né? Como na verdade eu tenho, né? lacconcursos.com.br. Eu estou falando que esse tipo de domínio é comercial. Por exemplo, vamos falar do Exército, né? Ou da Polícia Civil, por exemplo. Vamos imaginar que seja a Polícia Civil de Mato Grosso. Eles poderiam ter um site chamado www.policiacivil.mt.mil.br. Porque mil significa militar, tá? E edu, né? Por exemplo, vamos pegar uma instituição aí, uma instituição, por exemplo, ufmt.edu, né, .br, ou podemos pegar unic.edu.br, porque eu sei que é uma instituição educacional, né? Gov, por exemplo, prefeituras ou o próprio órgão público que vocês vão passar, se Deus quiser, né? Governamental, beleza? Repeti Edu aqui, cancela. Net seria aplicações para a internet, tá? Para internet. Beleza? E INT, professor João Kleber. INT é internacional. Então, a gente viu aqui... Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para apresentar o nosso super projeto pedagógico para o concurso do Banco da Amazônia, BASA 2018. Nós, do LAC Concursos, nós elaboramos um curso online top de linha, você pode ter certeza absoluta com esse nível de aula que você acabou de assistir. Essa videoaula é uma aula de divulgação do nosso curso do BASA. Nós temos aí muito mais videoaula, isso aí é apenas aí 30%, 40% aí, que 40%, 30% dessa videoaula da videoaula completa. E temos outras videoaulas que não estão disponíveis também no YouTube a título de demonstração. Nosso curso não é apenas videoaula, nosso curso nós temos projeto pedagógico, nós temos guia de estudos, nós temos o personal coach, que é o estudo em regime de metas, ou seja, personal significa pessoal e coach significa treinador. Aqui você tem um treinador pessoal de concursos, inclusive o seguinte, o personal coach, na minha avaliação, é o ponto aí de diferenciação, o ponto de competitividade para os nossos alunos. O aluno que cumpre as suas metas de estudos do LAC Concurso pode ter certeza que vai ficar competitivo. Professor, quanto custa tudo isso? Você não vai nem acreditar. Nosso curso para o cargo de técnico bancário BASA 2018, ponto a ponto do edital, apenas 10 parcelas de R$30, você vai se preparar e vai ficar super competitivo. Bacana? Então dê uma chance, acesse nosso site, faça a sua matrícula, nós temos a cláusula de garantia, durante 5 dias você pode assistir todas as aulas, baixar todos os materiais didáticos, sem custo nenhum. Tá certo? Custo nenhum. Não gostou? Pede para sair, manda um e-mail para o nosso atendimento que nós iremos devolver os dinheiros da sua matrícula. Mas, olha só, papo reto. Até o presente momento, eu não recebi um cancelamento de matrícula. Você sabe por quê? Porque o produto é bom. Você pode ter certeza. Bacana? Um forte abraço, fique com Deus. Espero vocês aqui no LAC. Fui. Clique LAC.